André, eu queria te perguntar o seguinte, como é que você enxerga a crítica que é feita ao Lula por parte até do Ciro, enfim, de várias pessoas, no sentido de quando ele teve a chance ele não ter industrializado de fato e definitivamente o Brasil e ter feito mais assistencialismo? Como é que você enxerga isso? Não, eu acho que tem valor a crítica dele. Inclusive ele tira essa crítica de estudos como os que eu faço, Bresser Pereira, Nelson Marconi. E outra coisa, desculpa. Ele foi aprender com os nossos grupos de estudo. Onde poderíamos estar se essa industrialização gigantesca tivesse acontecido? Então, mas aí depende vem um ponto. A crítica do Ciro é acertada, mas o problema é como a gente sai dela. Então, novamente, eu tenho tendência a ganhar peso. Então, sempre vai ser uma luta para mim, eu sempre vou ter que lutar contra isso. Nunca vai ser fácil. E se eu parar de lutar, eu engordo. Esse é o problema da economia brasileira. Ela tem a tendência a inchar o setor de serviços. Isso é típico de economias periféricas, subindustrializadas e retardatárias. O setor de serviços enche rápido. Por quê? Você não tem emprego na agricultura, a agricultura se desenvolve rapidamente, substitui mão de obra por máquina e joga isso para a indústria e serviço. Se a indústria não estiver bombando, esse cara vai trabalhar na mercearia, vai trabalhar em contabilidade, vai virar professor de escola, né, de ensino fundamental, vai virar psicólogo, vai virar administrador. Por quê? Porque ele não tem trabalho na indústria. Então ele vai para o setor de serviços. E aí no setor de serviços tem uma porrada de gente querendo trabalhar. Não tem dinheiro para todo mundo. Muita gente vai ganhar muito, muita gente ainda mais vai ganhar pouco. Esse é um problema estrutural nosso. Aí dizer que o Lula não fez nada, cheguei a falar assim, pô, o Lula teve chance e não fez. É aqui que eu né, me separo do Ciro. Porque como eu estudo um negócio há muito tempo e eu vejo como é difícil, porque a gente está tentando fazer isso desde os anos 30. O Vargas morreu porque ele estava tentando fazer isso. É nesse nível. A gente teve uma ditadura porque o Brasil estava tentando fazer essa transformação industrial. É difícil, é pesado. Nenhum país tem facilidade para fazer isso. Quando a gente vai estudar os casos de quem se industrializou antes, gente, vocês têm noção qual que é o custo da industrialização da Inglaterra? Vai perguntar pro indiano. Porque a Inglaterra produzia tecelagem e o indiano produzia tecelagem do jeito que vocês estão falando, em casa. Sabe o que a Inglaterra fez? Ela chegou na Índia e falou assim, ninguém mais pode produzir tecelagem em casa. Era cultural da Índia. A Índia era uma potência industrial durante a era medieval. A Inglaterra chegou e falou, não pode. Se você é um industrial britânico, você vai ficar feliz, não vai? Uhum. Agora imagina que você é um trabalhador indiano. O Gandhi, ele nasce porque a Inglaterra começou a impor essas regras bizonhas e ela falava assim, eu não tô brincando, ninguém pode produzir sal. O Gandhi, que era um advogado formado em Londres e foi morar na África do Sul, foi ali que ele começou a se constituir como uma liderança no apartheid sul-africano. Ele chega na Índia, quando ele já era uma liderança, e fala assim, a gente não pode respeitar. Desobediência civil. Ele ia até o mar, ele avisava, eu vou até o mar e eu vou produzir sal. E o exército britânico, toda a polícia junto, isso está retratado no livro dele, Minhas Experiências com a Verdade. Caraca. Ele chega no mar, pega a água, chega na frente do exército britânico, espera a água secar, fala, produzir sal, me prenda. E é preso? E é preso. Aí que ele começava a fazer as greves, né? Porque aí depois tem um problema do Paquistão, né? O Paquistão queria se separar da Índia, ele queria que todo mundo vivesse junto, porque o Paquistão era a parte que era muçulmana, a Índia era hindu, eles ficavam brigando. E aí ele morreu porque um cara que admirava ele achava que ele estava atuando muito em favor da União, matou o cara. Ele matou o Gandhi, ele falou, eu gostava dele, mas ele estava permitindo que a gente continuasse vivendo junto, e eu quero separar. Tipo John Lennon, o cara era fã. Então vocês entendem? Vocês acham justo o que a Inglaterra fez? Não, nem um pouco. Então esse é o ponto, do livre mercado, ele tem custo, esse é o meu ponto. Dura, André. Só que quando você... A vida é dura pra caralho. Agora imagina, se você tá lendo a história do capitalismo, se você lê a história do capitalismo pela Inglaterra. Ah, uma delícia. Isso, leia a história do capitalismo pela Índia. Sim, opressão então, e morte. É o que eu tô falando. Sim. Sempre tá afetando alguém. Mas no Brasil tem como fazer isso? Tem. Industrializar o país? A gente dificilmente vai ser uma potência como a Alemanha, como os Estados Unidos, mas a gente tem espaço aqui para desenvolver. A gente já foi, né? O Brasil foi o país que mais cresceu entre 30 e 80 e se tornou uma das economias industriais mais aceleradas dessa época. Mas tu acha que agora, qualquer um dos dois se ganhar, quem tem mais chance de fazer isso? Ah, não. Definitivamente é o Lula. E esse é o ponto, não tem a ver com o que eu gosto ou não. O Bolsonaro já falou, a gente vai industrializar reduzindo imposto. Nenhum país se industrializou reduzindo imposto. Você pode reduzir imposto com outras ações integradas e coordenadas para nutrir a indústria.
Agora, o que Joe Biden está mostrando, que a Alemanha está mostrando, que a França está mostrando, se não tiver o Estado articulando a iniciativa privada para produzir bens e setores que eles normalmente não produziriam, você não gera indústria.